Bom dia! Olá, tudo bem? Nono ano? Vamos à nossa aula de hoje que fala sobre o governo Vargas, né? Foram mudanças políticas e econômicas que aconteceram no Brasil. As mudanças ocorridas na Europa e nos Estados Unidos, principalmente com a crise da Bolsa de Valores de 1929, né? Afetou vários países, mas também afetou o Brasil. O Brasil ele vivia um processo, né, de produção de café, né? Tinha umas oligarquias cafeeiras que dominavam o cenário político brasileiro. Com essa crise, né, o café perdeu valor na Bolsa de Valores e, com isso, essas oligarquias perderam espaço para outros setores, né? Outros setores da economia, como a pecuária, né, cujo maior representante era o estado do Rio Grande do Sul, e a indústria, representada principalmente pelo estado de São Paulo. Então, com isso, esses dois setores começaram a ganhar força no cenário político e econômico brasileiro. Nas eleições presidenciais marcadas para março de 1930, o então presidente Washington Luiz era um paulista, né? Ele indicou o seu candidato, que era Júlio Prestes, né? Também paulista. Com isso, existia uma certa insatisfação de outros estados, porque existia uma política do café com leite, né? Ora era um governo de São Paulo, ora era um governo de Minas Gerais, né? Minas Gerais representava a produção de leite e São Paulo a produção de café. Então, por isso era chamada de café com leite. Eles se uniam e indicavam o presidente da República, ou faziam campanha e ganhavam a eleição, né? E aí, com o fim dessa política do café com leite, né, nós vamos ter nessa disputa um candidato com potencial, que é Getúlio Vargas. E em março de 1930, o candidato paulista, Júlio Prestes, vence as eleições, ou venceu as eleições. Os membros da Aliança Liberal, porém, não reconheceram a legitimidade do pleito, afirmando que havia ocorrido fraude. Bem, após as eleições presidenciais de 1930, as divergências entre governo e oposição se acirraram. Para agravar a situação, entre meias disputas políticas, ocorreu o assassinato de João Pessoa, importante membro da Aliança Liberal, que havia sido candidato a vice-presidente de Getúlio Vargas nas eleições. As acusações sobre o assassinato de João Pessoa logo recaíram sobre os seus adversários políticos, o que foi um estopim para o levante armado contra o governo. Junto a setores descontentes do Exército, a Aliança Liberal se organizou para tomar o poder, ok? Dando início a uma série de embates no mês de outubro de 1930. Esse movimento armado ficou conhecido como Revolução de 1930 e tinha como principal objetivo a deposição do então candidato, né, do então presidente, Washington Luiz, que ainda estava no poder, antes da transmissão do cargo da presidência a Júlio Prestes. Então, antes, né, dele transmitir o cargo para o seu candidato, aquele que foi vencedor, Júlio Prestes, houve esse movimento revolucionário de 1930, como liderança tinha Getúlio Vargas. A oposição liderada pela Aliança Liberal venceu e assumiu o poder no final do levante. Washington Luiz foi destituído do seu cargo, encerrando o período conhecido como República Oligárquica, né? E aí Vargas vai assumir um governo provisório. Após a Revolução de 1930, foi instalado o governo provisório sob a liderança de Getúlio Vargas. Ele tomou várias medidas para centralizar o poder, como o fechamento do Congresso Nacional, suspensão da Constituição de 1891 e a destituição dos governadores estaduais, os quais foram substituídos por interventores federais no governo dos estados. Com essas medidas, desagradaram principalmente a classe dominante paulista, que defendia um modelo de governo que garantisse maior autonomia dos estados
e favorecesse seus interesses econômicos. Ok? E aí os paulistas vão se organizar e vão fazer uma revolução chamada Revolução Constitucionalista. E aí eles organizaram uma Frente Única Paulista, exigiram o fim do governo e a elaboração de uma nova Constituição. E aí, no dia 9 de julho de 1932, né, eles fizeram uma revolta armada e, com isso, eles, depois dos conflitos, né, duraram aproximadamente 3 meses, a Frente Única Paulista foi derrotada pelas forças do governo e, apesar de derrotados, os paulistas obtiveram do governo federal o compromisso de convocar eleições para uma Assembleia Constituinte. Okay? E aí vai vir o fim do governo provisório e a eleição de Vargas. Tá? Em 1932, foi promulgado o Código Eleitoral, que criou a Justiça Eleitoral. Foram convocadas eleições para a Assembleia Nacional Constituinte, que promulgou em 1934 uma nova Constituição e elegeu por meio do voto indireto, né, Getúlio Vargas como presidente da República por um período de 4 anos. Okay? Então ele foi eleito de forma indireta. Né? Os deputados é que escolheram a eleição dele como presidente. A Constituição de 1934 regulamentou a jornada de trabalho de 8 horas, garantiu o voto secreto e o direito do voto das mulheres, além de estabelecer o ensino primário gratuito e obrigatório, entre outras medidas. Ok? Então, assim, começou a haver uma mudança no processo, né, político, econômico, né, cultural do Brasil. Né? E, claro, naquele momento também existia uma forte influência sobre a questão ideológica, né, de esquerda, no caso dos comunistas. No Brasil, no início do século XX, diversos movimentos e partidos políticos foram influenciados por ideologias políticas de origem europeia, como o nazismo, o fascismo e o comunismo. O fascismo de origem italiana e o nazismo de origem alemã influenciaram na formação da Ação Integralista Brasileira, AIB. Fundada em 1932, a AIB era um partido político de direita, ultraconservador, que defendia a centralização do poder e o autoritarismo do governo. Esse partido obteve grande apoio dos setores empresariais e da classe média brasileira. No Brasil, as ideologias de esquerda já estavam presentes em muitos movimentos operários e no movimento sindical desde os primeiros tempos da República. Sobretudo, após a Revolução Russa, em 1917, seguidores e simpatizantes do socialismo e do comunismo passaram a se organizar, criando instituições e partidos políticos como o Partido Comunista do Brasil, PCB, fundado em 1922. Uma das personalidades políticas de destaque da esquerda brasileira foi, na época, o militar Luiz Carlos Prestes. Antes de apoiar as ideias comunistas, ele havia liderado a chamada Coluna Prestes, uma manifestação política contra o governo oligárquico que percorreu diversas localidades do Brasil entre os anos de 1924 e 1927. Bem, nós vamos entrar num outro processo, que é chamado processo Estado Novo. Às vésperas das eleições presidenciais, que seriam realizadas em 1938, Getúlio Vargas começou a elaborar estratégias para continuar no poder. No final de 1937, ele divulgou suposta descoberta de um suposto plano que pretendia implantar o comunismo no Brasil. Com a derrubada do atual governo e com a ocorrência de várias ações violentas, chamado de Plano Cohen, houve grande insegurança na população brasileira. Utilizando a suposta ameaça comunista como pretexto e obtendo apoio de políticos e militares, em 10 de novembro de 1937, Getúlio Vargas aplicou um golpe de Estado e cancelou as eleições. Anos mais tarde, descobriram que o Plano Cohen havia sido forjado pelo próprio governo em parceria com a ANL para criar um clima propício ao golpe de Getúlio Vargas. Ditador. Mole? Bem, aí ele começa um governo ditatorial. Após o golpe, Getúlio anunciou a implantação do Estado Novo.
adotando uma série de medidas autoritárias. Fechou o Congresso Nacional, suspendeu a Constituição de 1934, aboliu os partidos políticos e, em seguida, impôs uma nova Constituição que apresentava caráter centralizador, aumentando o poder do presidente da República e reduzindo a autonomia dos estados. Certo? Bem, isso ele vai trabalhar também a questão social. Durante a ditadura do Estado Novo, foram utilizados diversos meios de controle social, como a repressão, a censura e a propaganda. Assim, muitas pessoas que faziam oposição ao governo, entre elas políticos, artistas e intelectuais, foram presas, torturadas ou exiladas. Além disso, muitos sindicatos e associações de trabalhadores foram fechados durante o Estado Novo. Poder da propaganda. Ele vai criar o Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, que desempenhou um papel fundamental na divulgação de propagandas do governo, buscando construir uma imagem positiva de Getúlio Vargas. As propagandas eram veiculadas em diversos meios de comunicação, como programas de rádio, jornais, materiais didáticos e também em eventos cívicos. Por outro lado, o DIP também atuou na censura de rádio, da imprensa, do teatro, do cinema, restringindo liberdade de expressão. Realmente era uma ditadura. Bem, Getúlio também veio trabalhar a questão social, a questão do trabalhador. Após um longo processo histórico de luta dos trabalhadores por direitos e melhores condições de trabalho, foi criada em 1943 a Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, que garantiu direitos como salário mínimo, férias remuneradas, jornada de trabalho de 8 horas diárias e pagamento de horas extras. Essa medida tomada durante o Estado Novo passou a ser divulgada pela propaganda do governo, Fazia campanha e tal, mostrando que ele era um homem que lutava pelo trabalhador. Ele queria mostrar que ele era benevolente, que ele era um homem bom, que ele se preocupava e com o trabalhador e queria ter o apoio dessa massa trabalhadora. Ok? Bem, com isso, Getúlio ele vai se perpetuando no poder, ele vai se fortalecendo. Ele usa rádio, ele é um bom comunicador, e aí chega a próxima Segunda Guerra Mundial. Com a eclosão da Segunda Guerra Mundial, na Europa, em 1939, o Brasil, a princípio, manteve-se neutro, apesar do governo do Estado Novo ter características claramente próximas ao fascismo italiano. Getúlio Vargas não declarou apoio aos países do eixo nem aos aliados. E depois, em 1942, o Brasil declarou guerra aos países do eixo, aliando-se à Inglaterra, à França, à União Soviética e aos Estados Unidos. Nós vamos ter, lutando lá na Segunda Guerra Mundial, as tropas da FEB, Força Expedicionária Brasileira, atuaram na Itália, ficaram conhecidos como os pracinhas. Eles voltam ao Brasil, após guerra, com o fim da guerra na Europa em 1945, os pracinhas retornaram ao Brasil como heróis. A participação da FEB ao lado dos aliados na Segunda Guerra Mundial, lutando em defesa da democracia, contra o fascismo, contra o nazismo. Levou grande parte da população a refletir sobre as contradições que havia no país, cujo governo era autoritário e marcado pela censura e pela repressão. Então nós estamos até 1945, fim da guerra. Em outro momento nós estaremos fazendo algumas observações no pós-guerra. Ok? Um abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula.